Olá, minha gente! Estamos começando mais um vídeo aqui do canal Fé em Casa. Eu sou Lili Nogueira. Sara. Essa é a Sara, minha filha. E hoje nós vamos falar sobre como encantar as crianças com a Páscoa. Não é mesmo, Sara? Então vem com a gente conhecer um pouquinho dos nossos livros, os livros que a gente utiliza aqui em casa para deixar as crianças mais entendidas e mais apaixonadas pela festa da Páscoa. Uma das nossas preocupações aqui em casa é trazer encantamento para as crianças em relação à nossa fé. A gente sabe da importância que tem cada coisa? Será que a gente sabe transmitir o que cada festa significa para as crianças? Porque às vezes a gente leva tanto tempo para descobrir isso como adulto que a gente não para se organizar e para estruturar ali uma forma de trazer essa beleza, esse encantamento para a vida das crianças. E aqui em casa eu considero que a melhor forma de trazer isso é por meio dos livros. Então hoje a gente resolveu gravar um vídeo, a Sarinha e eu, mostrando quais são os livros que a gente usa aqui em casa para abordar o tema da Páscoa, da ressurreição e da vida de Jesus. Não é mesmo, Sara? Mais uma coisa. Pode falar, filha. Antes o meu irmão não queria fazer, nem eu, mas no final eu comecei a querer fazer. A mamãe queria que os dois estivessem aqui, né, filha? Porque eu gosto de Jesus, e Jesus não é o único que tem sua fé. É todos nós, a gente é cordeiro de Jesus e de Deus, e Deus é nosso cordeiro. É isso aí. Então hoje a gente vai mostrar os nossos livros favoritos sobre a Páscoa, não é mesmo? E fica até o final, porque o favorito da Sara vai ser o último que a gente vai mostrar, não é mesmo? São dois. São dois, os dois mais favoritos dela. Porque é o pai e o filho, né? Fica com a surpresa aí. Então deixa eu começar falando. O primeiro que a gente acha importante ter é qual, Sarinha? Mostra qual é o primeiro. Mostra a capa, filha. Capa. Aqui, ó. O primeiro é claro que é a Bíblia. E aqui nós utilizamos essa Minha Primeira Bíblia, do padre Reginaldo Manzotti. Essa Bíblia é maravilhosa. Não foi a primeira Bíblia das crianças, não foi a primeira que eu li para eles, mas a gente já conseguiu ler todas as histórias dessa Bíblia, né? Já retomamos ao começo. Duas, né? Aí a velha a gente já leu, aí a minha mãe comprou outra Bíblia nova, que foi essa. Aí meu irmão rasgou uma página. Poxa vida, a mamãe não tinha nem visto, que já tinha rasgado a capa aqui. E essa Bíblia, ela tem, como o nosso tema aqui hoje é a Páscoa, né? Ela tem a história da Páscoa contada de uma forma mais ampla. Então, acho muito legal para trazer esse primeiro contato para as crianças, né? Porque não é a Bíblia, mas são histórias da Bíblia contadas para a criança. A ilustração, né, as ilustrações dessa Bíblia são muito maravilhosas e encantadoras. E a gente tem que considerar que todo o entendimento da criança é formado não só pelo que ela escuta, mas também pelo que ela vê. Então, quando a gente encontra livros e bíblias com belas ilustrações, isso facilita o aprendizado da criança também, né? E aí, essa Bíblia que eu até marcamos aqui, porque ela começa explicando, olha, a entrada em Jerusalém, tem as imagens ilustrando. Isso tá aqui só para vocês saberem, nem eu sei, eu acho que é ouro, né? Ouro, dinheiro. Ouro, dinheiro, né? Jesus aqui, ó. Isso daqui não foi quando Jesus tirou as pessoas que estavam vendendo no templo? Olha como ele tá irritado. Aqui, um montão de moedas. Aí aqui conta a história das 30 moedas, a última ceia. Então ele vai levando o caminho da Páscoa, da preparação para a Páscoa. Olha só, um jardim chamado Getsemane. Eu gosto muito dessa Bíblia como introdução, porque ela traz uma versão mais próxima do que é a história. E eu quero saber quem foi o que
criou essa Bíblia, que a imagem é muito bonita. Então, quer saber? Olha só. Ó, todos os livros que a gente compra tem aqui, ó, no final ou no começo, aqui, aí as ilustrações são igual da capa, ó. Vocês não estão vendo aqui, ó? Todo livro tem uma ilustração dentro, igual a capa, né, filho? Ó. E eles adoram identificar. Eu sempre estou vendo isso. Sempre percebi isso. Sempre percebeu isso. Essa Bíblia, ela foi ilustrada por Thaís Linhares. E as ilustrações são lindas, né? A Thaís arrasou, né? A gente gosta de contar pra eles quem fez a Mas não ilustração. é Thaís? Quem é Thaís? É uma amiga sua? Não, não é minha amiga. Mas depois, quem sabe um dia a gente vai conhecer a Thaís. Ó, Thaís, se um dia você assistir esse vídeo, a gente quer saber quem foi a Thaís. Depois, um excelente livro para aprender sobre a história da Páscoa é esse livrinho aqui, que é muito simples e muito baratinho, chamado A História da Páscoa. Esse livro, eu confesso que é um dos meus favoritos. Eu queria organizar os livros em uma lista até chegar ao favorito de todos, mas eu não consegui fazer essa ordem, porque cada livro tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua emoção e o seu ensinamento diferente. Mas acho que depois de conhecer a Bíblia, de contar a história da Bíblia, é muito legal esse daqui, porque esse daqui conta a história de uma menina chamada Alice. E a Alice, ela entra no mundo de Jesus. E eu também já tô assistindo um desenho com meu irmão lá na casa da minha avó, que se chama Alice e Luiz. E aí, a Alice entra lá na história e ela vê toda a história da Páscoa, da ressurreição de Jesus, ela vê com seus próprios olhos. Esse livro, além de mostrar a história da Páscoa de uma forma muito delicada, ele é rimado. Então é muito fácil de ler várias vezes para criança, né? A gente consegue ler na hora do café da manhã, na hora de dormir, mesmo quando está com muito sono, porque ele é todo em versos. E esse livro tá parecendo que é real, mas quando tu vejo as cortinas aqui, tá escuro, aí não dá pra ver direito. Isso, mostra para as pessoas como que é. Vamos ler um pedacinho desse livro? Para as pessoas verem como que é rimado? Deixa eu ver. Eu acho que essa tá melhor. Olha, ao verem Jesus comendo, se encheram de alegria. É Jesus ressuscitado, como nos disse Maria. Muito rimado. E o Joaquim, eu e o Bento, a gente tem dia que a gente tá falando uma coisa e a gente rima. Por causa que o nosso grupo, a gente tá aprendendo a rimar do nosso grupo. Entendi. Então, ó, as crianças já vão aprendendo a rimar. Falando mais um pouquinho. Esse livro, ele é de uma coleção, tá? Da Paulinas, Alice no Mundo da Bíblia. A gente já tem o de Páscoa e o de Natal, mas o de Páscoa continua sendo o meu favorito. E esse livro, ele é bem baratinho, eu não me lembro se 13, 17 reais. É uma coleção bem legal pra gente ter. E a Páscoa já tá chegando. Duvido. Quem já viu um ovo de Páscoa no mercado? Depois eu separei um outro livro que eu já até dei dica no canal, que é esse daqui. Onde existe amor, Deus aí está. Esse não é um livro propriamente de Páscoa, tá? É um livro cristão, um livro de Deus, e ele é de Lev Tolstói. Maravilhoso, enriquecedor, encantador. Esse livro é um tesouro, um verdadeiro tesouro. Vai fazer as pessoas girem? É só fazer uma piada. Então, esse é um livro também que tem belíssimas ilustrações, e ele conta a história de um senhor que ficou sozinho na vida. Ele perdeu sua esposa, seus filhos, e já não via mais sentido na vida. Ele não entendia, assim, ó, tem um trecho aqui que eu até marquei. Não tenho mais vontade de viver, homem de Deus, ele disse. Então, só de morrer é a única coisa que peço a Deus. Agora sou um homem sem esperanças. E aí ele começa a buscar na Bíblia, né, uma resposta para essa angústia dele. Qual é o sentido de viver, já que ele não tem ninguém mais para fazer feliz? Já que ele não tem a sua família ali que ele possa
trabalhar para, né? Trabalhar para cuidar da sua família e dos seus. E aí ele vai viver uma descoberta lindíssima de onde encontrar a esperança, de como viver a esperança. Por que eu separei esse livro como um livro também de Páscoa? Eu até marquei aqui o finalzinho. Primeiro porque, para mim, Páscoa não é a gente ensinar as crianças a amarem a Páscoa, né? A amarem a história de Jesus, não é só contando a história de Jesus, mas também mostrando a elas como é viver essa história no nosso dia a dia. Eu vou mostrar isso. Daqui a pouco a gente mostra esse. E esse livro aqui, para mim, é um livro que mostra muito isso. Ele não conta a história da Páscoa, ele não fala nada sobre a Páscoa, mas ele nos mostra como viver a Páscoa na nossa vida. Então, aqui no finalzinho, tem assim, ó, quando ele se enche de alegria, né, ele lê no Evangelho: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me acolhestes, e mais abaixou, e mais abaixo encontrou. Tudo o que vocês fizerem a algum desses pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então, esse senhor, né, o nome dele é difícil aqui, Avdate, o senhor Avdate, ele compreendeu o sonho, não o havia enganado. Então, o finalzinho, né, ele percebe como ele ainda pode distribuir amor na vida dele, mesmo não tendo mais a sua família. É um livro belíssimo, belíssimo, e que eu super recomendo. E esse livro aqui tá saindo no sangue, que eu não sei o nome do Cordeiro. Coisa, né? Cordeiro. Que tem uma música que se chama Cordeiro de Deus. Tem. Sabe cantar? Eu não lembro muito bem como é, você lembra? Eu lembro, mas eu não quero cantar, não. Canta? Não. Esse livro tá saindo em sangue do Cordeiro, ou tá voltando sangue do Cordeiro. Esse é um livro... Ninguém sabe o que tá acontecendo. Ninguém sabe. Esse é um livro que realmente eu ainda não trabalhei muito com eles, mas como esse vídeo não é só para crianças pequenas, né? A ideia é que pais de crianças de diferentes idades possam se inspirar nesses livros. Esse é um livro que ele não é muito facinho para crianças, então por isso que a Sarinha nem se lembra, eu realmente só li uma vez, não trabalhei muito com eles. Eu não muito, porque eu não gostei desse livro. Não gostou desse livro? Mas ele é um livro muito bonito. E o banquete... Eu achei a capa bonito e aqui atrás, né? Tá. Mas aqui as ilustrações... A mamãe vai contar de novo a história dele para você lembrar dele. Então, por isso... As ilustrações são beias, mas a capa aqui e aqui atrás são bonitas. Tá bom. Então, as ilustrações, a gente já viu que importa, né? E a Sarinha não gostou das ilustrações desse livro. Mas o nome do livro, agora deixa a mamãe explicar. O nome do livro é O Banquete do Cordeiro. E ele é um livro do Scott Hahn, que também tem O Banquete do Cordeiro na versão adulta, né? Por isso me chamou a atenção. Eu tenho O Banquete do Cordeiro na versão adulta. Comprei esse daqui, adaptado para crianças. E ele também é um livro todo rimado. Ele, na verdade, ele explica a missa, a Santa Missa. Então, ele é um livro longo, apesar de ser de rimas, ele é um livro longo. Também e aqui, é de rimas? Também é de rimas. Aí aqui eu coloquei, olha... todos os livros são de rimas? Todos não, esses dois, né? Então, vou ler um trechinho desse livro. Livro de rima. Por que ele tem a ver com a Páscoa? Porque como ele explica a missa, ele está ligado à Páscoa. Então, vou ler só essa página aqui. Ao guia, então, indaguei. Ora, esta igreja eu conheço, onde há profetas ou rei, noivas e anjos lá dentro? Venha comigo ao banquete, banquete que eu preparei. Quem tiver olhos que veja, tudo em mistério embalei. Então, assim... Tem rima mesmo. Tem rima mesmo, né, filha? É um livro... ele é longo, mas ele vai explicando toda a Santa Missa. Agora, esse ano... eu acabei de comprar 2 livros para eles também. Um eu já contei para a Sarinha, o outro eu li, mas ainda não contei. A gente vai começar a ler esse daqui essa semana. Eu acho que você parou em uma página desse. Esse a mamãe leu tudo para você. Esse daqui é a história, o primeiro coelho de Páscoa. Não é uma história real, uma história fictícia. Mas ele envolve a história de São Francisco de Assis. É um livro mais fofinho.
Não é um livro que eu falo assim, fiquei encantada, apaixonada, mas ele é um livro que vai mostrando, já vai trazendo nomes da igreja para a vida das crianças. Então, como nós sabemos que São Francisco de Assis, ele era muito apaixonado nos animais, na natureza, esse livro traz essa beleza de mostrar a generosidade de São Francisco de Assis para com os animais, e aí os animais que ele cuidava fazem uma retribuição a ele, uma forma de carinho. Então, por isso eu achei esse livro muito fofo para as crianças, porque eles preparam uma surpresa para São Francisco em forma de gratidão, de agradecimento, para que ele nunca se esqueçam desses animais. É um livro mais fofinho, mais infantil. Olha só, ele tem as ilustrações bem coloridas. O próximo livro, esse livro aqui, eu ainda não li para as crianças, mas eu já li para conhecer a história dele, e é uma história belíssima. Eu adorei esse livro. Como esse livro chegou na sexta-feira, eu tô gravando no domingo, né, que vai ao ar amanhã, segunda, eu pretendo ler esse livro essa semana agora que a gente está começando hoje. Por quê? Esse é um livro de capítulos, ele é um livro maior, e ele conta uma história, o nome, né, Os Ovos de Páscoa, de Cônego Smith. Ele também é da editora Dom Bosco, né, que vende através da Oratórios, que são um livro para crianças. Esse livro ele tem uma história belíssima sobre generosidade, sobre a forma com que você trata os outros, sobre valorizar as coisas simples. Então, assim, é um livro realmente muito bonito, ele tem alguns capítulos, e eu até separei um parágrafo aqui para mostrar um pouquinho de como é o livro. Olha, esse livro ele conta a história de uma família que acolheu uma mulher com seus 2 filhos que estavam perdidos num vilarejo. E aí uma família muito humilde acolhe, dá abrigo, vai dar ajuda, né, presta socorro àquela família. E essa família, sem contar nada sobre o que ela estava vivendo, a sua história, por que eles estavam ali naquela situação, eles começam a aprender e a ensinar os seus valores. Então, existe ali uma troca de valores de pessoas, de famílias com culturas tão diferentes. E é da Páscoa. E ele fala sobre a Páscoa de uma forma diferente. Ovinhos de Páscoa, né, Sara? Então, vou ler um parágrafo desse livro aqui, em que ele fala assim, olha: "E tu, minha querida Branca, tivessem sido menos caridosos para com um pobre rapaz estrangeiro, este belo dia nunca teria brilhado para nós. O menor benefício nos vale a bênção do céu, quando ele vem de um coração puro e desinteressado. É uma semente que produz abundantes frutos. Deus recompensa a caridade aqui mesmo na terra. Pensem bem nisto, meus caros filhos. Deem aos pobres, deem-lhes de boa vontade, sejam em tudo o exemplo de sua mãe." Então esse livro, ele conta uma história de generosidade e que também fala sobre ovos da Páscoa, né? Ele conta uma história fictícia sobre de onde surgiram os ovos de Páscoa, mas uma história belíssima. E o legal, por que é legal ter livros de capítulos? Ele tem poucas ilustrações, então crianças muito pequenas talvez não prestem tanta atenção. Como os meus já estão habituados a lerem livros de capítulo, né? A gente já tem o hábito de ler livros de capítulos para eles, eu acredito que eles vão gostar bastante. O legal de ter livros de capítulo é porque você compra um livro e você tem ele para ler mais dias. Então, esse daqui ele vai durar pelo menos uma semana, né? Porque às vezes a gente compra um livro, lê uma vez, quando você vai ler de novo, as crianças, mas de novo, eu já li esse livro. Pelo menos aqui em casa acontece isso. Então, o livro de capítulo, ele nos dá um respiro, né? Porque senão a mamãe sempre fala, não consigo comprar mais do que isso. Mais do que isso, né? Porque senão a casa fica a casa dos livros. Porque senão vocês querem um livro novo todos os dias, não é mesmo? Tchan, tchararã! Agora nós vamos revelar quais são os 2 livros favoritos da Sara. Esse daqui, o burro tá preso, porque quem pegou o burro não gosta mais do burro. Mas vamos falar o nome para as pessoas? Quem pegou o burro não gosta do burro, só por causa que o burro não tá forte e ele é pequeno.
E aí ele não consegue carregar pessoas. O nome do livro é O Burrinho que Ninguém Podia Montar. Gente, esse livro é um assim, tem que ter, must have. Tem que ter, have. Esse livro tem que ter. Se eu pudesse, talvez não sei, não consigo escolher um, depois vou tentar fazer os top 3. Mas esse livro aqui é um dos top 3 com certeza. O Burrinho que Ninguém Podia Montar, de Anthony de Stefano. Ele conta a história, primeiro, através das ilustrações. Uma ilustração belíssima, emocionante. Olha só, o burrinho chorando. A criança, ela se emociona só com as ilustrações do livro. Tá parecendo que o burro tá roxo. Tá roxo. Ele vai contando, então, né, a história de um burrinho que era pequenininho, fraco e que não servia para nada. Muito frágil. Nunca era escolhido para nada, não é mesmo, filha? E aqui tá o pai do Calma aí, burro. depois a gente conta esse. É. Alguém muito importante escolhe ele. Gine. Quem? Jesus escolhe o burrinho fraco, aquele que ninguém queria, aquele que ninguém queria montar, Jesus escolhe. Aqui, eu acho, quando a minha mãe tá vendo, eu acho que esses dois homens aqui, que estão carregando o burro, eu acho que eles são os discípulos de Jesus. É isso mesmo, eles são os discípulos que foram buscar o burrinho para Jesus. Olha, Jesus, ó. Eu sabia que ia aparecer Jesus nessa história. Mas quando ela comprou, eu e o meu irmão, ninguém sabia quem era esse. Depois eu adivinhei que era Jesus. Isso aí. Você foi deduzindo que era Jesus, né? Eu sempre adivinho uma coisa porque eu sou inteligente. Ah, isso mesmo. E aí, o burrinho, ele ao ter contato com Jesus, né, ele é transformado, então ele vive uma transformação. E esse livro tem uma história belíssima. Eu separei aqui o último parágrafo, não é o último, né, mas é um dos últimos, para ler, para você ter uma ideia de como ele é. Então tá aqui. Por toda a vida, o burrinho se lembraria contente de que o rei guardou para ele tão magnífico presente. Para ajudá-lo a cumprir o mais grandioso destino, ele escolheu um burrinho, jovem, fraco e pequenino. E frágil. Então, esse livro, gente, se você puder comprar 3 livros, esse é um deles, com certeza. E agora vamos para o último. Esse é o seu favorito de todos? Também não consegue escolher, né, filha? Não sei, não. Um dos favoritos da Sara também Que eu não sei qual é dos meus favoritos, porque aqui tem um monte de livros que são legais. Mas de João e Maria... Mas os de Páscoa, esse é um dos favoritos, né? Hoje o Mentinho que Carregou um Rei. Eu gosto muito desse livro também, porque ele também conta bastante a história da Páscoa. Esse livro, ele começa com uma terceira história, no caso, que seria, assim, a história de um menino que na escola ele nunca é escolhido. Ele sempre é o último a ser escolhido. Ele sempre é o último a ganhar, sempre é o último a jogar futebol. E aí ele chega entristecido em casa, ele compartilha essa sua dor, né, com a sua família, e aí o avô dele vem contar uma história para ele, para ensiná-lo a viver com isso, né, com esse fato de que nem sempre nós somos os primeiros a ser escolhidos. Quem não sabe o que é isso, é só perguntar com o pai ou com a mãe, que tiver do lado. Isso aí, quando você não entender alguma coisa, né, minha filha? Então ele vai contando a história do jumentinho, começa com a história de Barnabé. É uma história belíssima, ele conta a história da ressurreição. No final do livro, ele conta a história aqui da Páscoa, e no final do livro, ele ainda traz uma nota aos pais. Então, o que são essas notas? Ele traz algumas perguntas aqui que podem nos ajudar a explicar a Páscoa, entendendo a história, a explicar a Páscoa para as crianças. As ilustrações são lindas, é um livro de capa dura, é um livro belíssimo, belíssimo também,
que eu super recomendo. E depois da gente te mostrar todos esses livros, o que é que a gente vai fazer? Te deixar a indicação onde encontrar esses livros. O YouTube, ele tá com um programa muito legal agora de indicação de livros e indicação de produtos. E por que eu tô falando que é muito legal? Porque quando a gente coloca o link do produto indicado, no caso, o link dos livros indicados aqui na descrição, o YouTube nos dá a oportunidade de escolher o link com o menor preço. Então, vai ter livro que você pode clicar aqui o link e vai ser um link da Shopee. Outro livro vai ser da Amazon, outro do Mercado Livre. Então, a gente consegue fazer essa pesquisa na hora da indicação. Você pode ter certeza que aqui os preços estão maravilhosos, os preços dos links que a gente vai deixar aqui. E se você gosta do canal, uma forma de nos ajudar, né, a manter o canal, que tem o seu custo, que tem os seus gastos, você pode nos ajudar comprando os livros através dos nossos links. Assim você já nos ajuda a manter o canal. Vamos deixar todos os links dos livros aqui. Façam as suas escolhas, de acordo com a idade das crianças também é possível fazer as escolhas. Se você ainda não tem a Bíblia, comece pela Bíblia, porque a Bíblia ela traz a história mais real para a criança, né, para a criança conhecer. E se você já tem, você pode escolher dentre um desses que a gente saiu indicando aqui, não é mesmo, Sarinha? É muita verdade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações de livro. E mais do que indicação de livro é o quê? Acho importante ressaltar que os livros que falar sobre a Páscoa para a criança não é só ensinar o que aconteceu na Páscoa, mas principalmente ensinar como viver a Páscoa, né? Como a gente deve viver como cristãos, o que é que a Páscoa ela traz de ensinamento para cada um de nós. E os livros, eles têm esse poder de nos ajudar através de histórias lúdicas que talvez a gente não tenha a criatividade, nem a imaginação para contar uma história, para simular, né, um exemplo para as crianças. Os livros, eles trazem isso mastigadinhos para a gente. Eles já trazem belíssimas histórias, histórias cheias de virtudes, né, de virtudes cristãs, de bons exemplos, de ensinamentos de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa e encantadora. A gente espera que você espero que você tenha curtido o vídeo com a participação especialíssima da Sara. Se você gostou dessa participação, escreva aí nos comentários para a Sarinha vir mais vezes, não é mesmo, Sara? E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tocar o sino. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e até mais.